Boa noite, amigos, queridos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente começar. Boa noite, Rose. Boa noite, Dene. A Paty e o Anthony. Boa noite, Rosângela. Lucimar. Marielle. Tantos corações queridos e conhecidos já aqui do nosso Evangelho. Sejam todas bem-vindas. Eu vou tentar adicionar a nossa convidada na live. Ainda não dá? Vamos esperar mais um pouquinho. Então, domingo passado, infelizmente, a gente teve um problema com a Fábio. A gente não conseguiu colocar ela na live. Foi a primeira vez, eu acho, que a gente não conseguiu colocar um convidado. Espero que essa semana o Instagram colabore com o nosso Evangelho. Boa noite, Gladete. Boa noite, Mariana. Boa noite, Jean. Bem-vindos. A gente segue no capítulo 11, o mesmo capítulo de semana passada, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e o item de hoje se chama A Fé e a Caridade. É o item 13, é um item só, um pouquinho mais curto do que semana passada. Então, para quem quiser já ir abrindo, se preparando para acompanhar a leitura depois, é capítulo 11, item 13. Boa noite, Emanuele, Neuza, Ana Carla, Miriam, bem-vindos. Vou adicionar a nossa convidada aqui na tela. Peço só um segundinho para vocês. Vamos ver se... Evangélica Ana Carla, uma amiga bem querida, que nem diz o seu Nelson várias vezes, uma figurinha já carimbada da casa. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá ouvindo, Juliana? Tô, certinho. Então tá bom. Ana, obrigada por estar aqui com a gente hoje, domingo. Sempre bom estar contigo. Obrigada pelo convite, né? Sempre é um convite para estudar e para estar aqui no Evangelho no Lar. Bem-vindo todos aqueles que estão entrando agora. Para quem está aqui pela primeira vez, e para quem também não é a primeira vez, a gente gosta de relembrar como que a gente faz o Evangelho no Lar aqui. É o jeito que Jesus ensinou para a gente, não é o jeito que a associação faz, outra casa faz de outro jeito, é o jeito que Jesus ensinou de fazer o Evangelho no Lar. A gente começa com uma prece de abertura feita do fundo do coração, não tem modelo pronto, não tem jeito certo e errado. Depois a gente faz uma leitura que é do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente comenta, no comentário pode ser dúvida, pode compartilhar o que aconteceu na semana, pode fazer comentários que for, depois uma prece de encerramento. Esse é o modelo que Jesus ensinou, é simples e o objetivo é que vocês participem dessa live, assistam, mas mais importante ainda é que vocês também façam o evangelho na casa de vocês. Em outro dia, em outro horário, sozinhos, acompanhados, não importa, o importante é fazer. Lembrando sempre de um copinho, de uma garrafa com a água próximo de vocês durante esses minutinhos para fluidificar, que a espiritualidade utiliza como um recurso para nos ajudar também. Não nos esqueçamos da água fluidificada. Dados os recados, vou relembrar então para quem entrou depois. Hoje a gente está no capítulo 11, seguimos no capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Hoje é o item 11, que se chama A Fé e a Caridade, para quem quiser ir abrindo. Antes da gente começar, eu queria saber se a Ana faz a nossa prece de abertura. Pode ser, Ana? Pode. Pai de amor, de bondade, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos sob os ensinamentos de Jesus, pedimos o teu amparo, as tuas bênçãos, para que cada palavra deste Evangelho de luz possa fazer morada em nossos corações. Que cada um que está nessa live, ou que está assistindo depois, cada um possa receber essa esperança, essa fonte de luz, que é o ensinamento, que é o Evangelho, que é a fé e a esperança. Assim, em nome do Pai, sob o amparo da espiritualidade amiga, vamos abrir o Evangelho no Lar deste domingo.
Obrigada, Ana. Boa noite, os amigos que estão entrando agora. Então, vou fazer a leitura aqui do item 13 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama A Fé e a Caridade. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito protetor, isso foi dito em 1861, e tão vivo, tão atual nos dias de hoje. Ana, fala de fé, fala de caridade, fala da relação das duas coisas, fala da vida futura, fala de vários elementos importantes aqui. No teu entendimento, Ana, o que é a caridade? Vamos começar por ela. Então, Júlia, quando fiz a leitura novamente, né, para a gente conversar um pouquinho aqui, vem isso, né, fé e caridade. Então, o que segundo a doutrina espírita vem a ser a caridade, vem a ser a fé? Então, no livro, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, há um momento em que, deixa eu só abrir aqui. Então, nesse capítulo vai ter um momento em que eles trazem, né, a necessidade da caridade, segundo Paulo, e depois eles arrematam dizendo que, eu vou até ler para ficar bem fiel ao que eles falam, né? A caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Define a verdadeira caridade, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, a caridade são todas as qualidades do coração, quando a gente a faz com o outro, quando a gente faz com o próximo, quando a gente faz para si mesmo, né? Então, eles vêm trazendo que caridade
esse doar-se, é essa abnegação, essa benevolência, é tudo que a gente pode alimentar de bom para o nosso crescimento, né? Então, e antes de prosseguir, Júlia, quando eu estava também lendo, assim, agora, pouquinho antes de abrir a live, né, eu peguei e fui no índice do Evangelho, e aí a gente repara que o Evangelho, ele começa falando do reino de Deus, do reino de, né, qual é o verdadeiro reino de Deus. Depois ele fala das bem-aventuranças, então, quem são os filhos que entrarão no reino de Deus? E quando chega nessa parte, ele está falando assim, tá, esse é o reino do Pai, quem são aqueles, né, bem-aventurados aflitos, os humildes de coração, então todas as bem-aventuranças, e aí agora ele vai falar do amar ao próximo como a si mesmo. Então ele vem dizer, tá, para entrar no reino de Deus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a caridade é esse exercício, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. E eu acho interessante também, né, Júlia, porque a caridade, quando eles dizem fora da caridade não há salvação, é nesse sentido de que a caridade todos podem fazê-la, todos. Não precisa. Ah, mas então se eu não tenho condição financeira, a caridade não é o dar esmola, também faz parte, mas não é só isso, né, Júlia? Então a caridade é um sorriso, é uma gentileza. A caridade é uma doação do tempo, que hoje é tão difícil, né? A gente, hoje todo mundo está correndo contra o tempo. Então, quando tu doa o teu tempo, né? Então, como tu leste ali no final, que diz que o cristão antes era um mártir e hoje ia aos leões para provar o amor a Jesus. Hoje, o que a gente faz e provar o nosso sacrifício é sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Ana, essa tua fala me lembrou, eu não vou saber falar exatamente como acontece, mas da Abigail no livro Paulo e Estevão, bem no iniciozinho, quando ela e Estevão, que ainda não tinha esse nome, estavam presos, o pai também estava ali, tinha sido mandado para morrer. Ela fala, ela tá gente, ela tá presa, tá tudo dando errado na vida dela e ela tá feliz, apesar de chorando. Ela tá feliz e ela agradece olhando pela grade da cela junto com Estevão. Agradece porque ela nunca teve nenhum dinheiro, ela nunca teve nenhuma posse material para ajudar os outros que ela gostaria. E que aquele dia ela finalmente estava podendo ser caridosa como? Provando o seu amor a Deus, a sua fidelidade a Deus, ficando firme, ficando alegre, apesar de tudo. Eu falei, gente, aí ela entendeu, né? Que não qualquer um pode ser caridoso. E o que tu falou, né, Ana? Dentro de casa, com os nossos familiares, é a nossa maior oportunidade de exercer isso. Não é numa ONG. Claro, é importante, gente, tudo isso, num trabalho benevolente, mas dentro de casa a gente tem todo dia a oportunidade de ser caridoso. Então fica aí, né, um convite do Evangelho. Ana, caridade, entendemos o que é. Então, esse conjunto de qualidades do coração quando expressas e manifestadas para os outros. Quem é o outro? Qualquer um. Qualquer um. E a fé, o que é, então? Isso. Aí a fé está lá no capítulo 19. A fé transporta montanhas, né? Então, tem várias coisas sobre a fé, e eu selecionei aqui para trazer, quando diz assim, ó, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar,
Porque tendo seu ponto, olha que importante, a fé tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Então, a fé é essa certeza, mas não a fé cega, essa fé da compreensão das coisas, essa certeza de que nós temos essa potência, nós temos força, mas muito mais. Uma fé também de humildade, uma fé humilde que se coloca sob a condição de que nós somos filhos de um pai, né? Então, nós acima de tudo é a vontade do Pai. Mas essa fé de acreditar nesse Pai, essa fé de acreditar na gente, essa fé de acreditar que o que a gente está fazendo aqui agora tem um propósito. Nós estamos onde a gente tem que estar. A gente está num momento que não foi Deus que nos colocou aqui. Ele nos propiciou esse caminho e nós nos colocamos aqui. Como? Através dos processos que vamos desenvolvendo, dos nossos acertos, dos nossos erros, das nossas quedas, quando a gente levanta, os passos que a gente dá adiante, né? Então, essa certeza de que a gente está num caminho de evolução, essa certeza, e principalmente, aí agora falando, a fé nos traz, agora, ele também depois de falar da fé religiosa, que é onde vai ter aqui o casamento da caridade e da fé, que vai ter essa fé religiosa que nos faz essa certeza da vida futura. Nós, espíritas, né, o espiritismo vem trazer isso. O que acontece? O que há? Existe vida além da morte, né? Então, isso é muito importante, porque isso vai fazer toda a diferença, e aqui é o que é a proposta do texto, quando está dizendo aqui desse capítulo 11, quando está dizendo sobre a fé e a caridade, é essa proposta, que a fé, ele diz ali, né, a caridade é impossível sem a fé. Aí, né, então, aí que vem a junção da caridade e da fé. Ô, Ana, conforme tu falava, eu fui até anotando aqui a descrição da fé, né? Confiança, certeza, lucidez, segurança na meta que a gente vai chegar, né? E é essa certeza da vida futura, de que somos espíritos imortais, que vai trazer essa segurança nessa nossa meta, né? Que meta? Aonde a gente está indo, Ana, como espíritos imortais? O que eu quero? Enquanto Júlia, que hoje é Júlia, amanhã vai ter outro nome, espírito imortal. O que eu realmente quero, né? Essa que a fé traz. Isso muda tudo, né, Ana? Muda todas as decisões, escolhas e até a forma como a gente pratica a caridade. E, Ana, você falou da gente ter a fé em Deus, na bondade dele também, não só na existência, mas na bondade, na amorosidade e justiça de Deus e em nós mesmos. Quantas vezes a gente se diz ter fé em Deus e a gente não tem fé em nós mesmos, que a gente vai conseguir, que a gente é capaz dessa meta de espíritos imortais, que a gente é capaz de ser bom. É tão importante quanto, né, Ana, a gente ter fé em nós mesmos e em Deus, não só em um e não só em outro, tem que ser junto. Isso, essa confiança de que os espíritos, Jesus já nos disse também, né, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é importante que nós façamos a nossa parte também, mas acreditar que há aqueles que estão conosco, todos nós, independente de todos nós temos aqueles que estão. Existe amor de Deus, existe a espiritualidade amiga que está ao nosso redor. Ontem na casa, né, a palestra foi da ovelha, né, de Jesus, que é aquele pastor que a ovelha, quando se desgarra, ele vai lá, as 99 podem estar no cercado. Basta uma sair, ele vai, o pastor, ele vai atrás, pega essa ovelha e traz, e numa alegria, ele não discrimina aquela que se desviou, ele fica feliz de poder resgatar aquela, né? Então, essa fé de que Jesus também é o pastor, ele está conosco, né? Então, acreditar nessa vida futura. Por isso que a reencarnação também é outro ponto muito importante. Nós não estamos aqui numa única existência, a gente tem uma eternidade pela frente.
todos nós estamos fadados à evolução. Nós somos seres que vamos evoluir, nós vamos crescer, e já estamos crescendo, né? Ontem a gente teve um lindo recado na casa, na reunião de diretoria, que dizia que a gente já tem que ter alegria, a gente tem muito que caminhar, a gente tem muito erro, a gente tem muito que resgatar, mas a gente já tem que ter alegria. Não, a gente não pode deixar mais que o desânimo tome conta do nosso coração. Quando essa mensagem de caridade e fé vem trazer assim tirar esse desânimo, você pode, você é capaz, Deus está contigo, segue. Mas também não é por isso, eu sou filho do Pai, Ele me ama e eu vou ficar parado. Pai, me ajuda e vou ficar parado. Não, né? Então a gente vai seguir sim, não é fácil. Né? Todo caminhar exige de esforço, superar o obstáculo exige esforço, a gente vai tentar, são tentativas e erros, né? Acertos que a gente vai seguindo. Então, e o mais importante, Julia, que aí vem essa junção, como eu falei ali, da caridade e da fé, é que quando ele fala, eu queria trazer um trecho aqui do livro Vinha de Luz, né, que Emmanuel vai dizer assim, por quê? Mas assim, tá, caridade sem a fé é praticamente impossível. Existem aqueles que fazem a caridade no sentido de que dão, mas existem muitas formas de dar. Então eu queria ler um pedacinho que no capítulo 163, que diz assim, ó, o irmão, aí fala, quem dá para mostrar-se é vaidoso? Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-os aos pontos de vistas que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor do que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura, todavia, para aquele que dá, irradiando amor silencioso, sem propósito de recompensa, sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Então, eu acho que vem a ser, isso aqui, quando eu li, assim, é um exemplo da caridade com fé, daquela caridade que vem trazer que não basta apenas eu fazer algo, né? Eu faço algo pelo outro e por mim. A Joana de Ângeles, ela diz, né? Caridade para com os que sofrem, em última análise, é caridade para contigo mesmo. Perfeito, Ana. Aqui entra um pouco no que tu falou também da fé que age, da fé que move. A caridade é essa moção, né? Esse agir perante o mundo. E, Ana, a caridade sem a fé também, eu vi uma fala bem curta do Jorge Alahá. Não foi de algum trecho de uma palestra, mas eu vi só essa parte, que ele fala que, por exemplo, tem ateu que pratica a caridade, que faz o bem. Então, como que a caridade sem a fé não existe, né? Entra aí na resposta como pratica a caridade. E também ele trouxe um ponto de vista que eu achei legal, Ana, que ele fala que muitas vezes a gente também se diz ter fé, que estamos construindo a nossa fé, a gente faz o bem, a gente acha que está fazendo bem e na verdade não é um bem. A gente está fazendo o mal. Sem conseguir entrar em muitos detalhes, né? Mas aí, quando a gente entende a bondade, a justiça divina, a reencarnação, tudo isso, a gente entende que algumas coisas que parecem ser o bem,
não é tão bem assim. Por isso que a fé ela é importante, essa fé raciocinada, inteligente, né, Ana? Isso. E falando ainda de fé, né, em relação à caridade, eu queria também pegar do livro, esse é do Divaldo, de Joana de Ângeles, Convites da Vida. Aí tem aqui no. Deixa eu pegar, peraí, desculpa, é que eu peguei. Tem convite à caridade, convite à fé, no capítulo 22. Ele tem. Eu só vou ler um pedacinho que Joana de Ângeles nos diz o seguinte. Para que a chama arda, é indispensável a sustentação pelo combustível. A fim de que o rio se agigante, a nascente prossegue sustentando-lhe o curso. A mesa enriquecida pelo pão sacrifica o grão de trigo generoso. No ministério da vida espiritual, a fim de que o homem sobreviva ao clima de desespero que irrompe de todo lado, com as altas cargas da aflição, do medo, da dúvida, que se generalizam, a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. E aí termina dizendo assim, ó, aí ela vem dar um exemplo do Santos Dumont, que se desesperou quando criou o avião e viu ele sendo usado na guerra. Deu o exemplo de Alfred Nobel, que também conseguiu fazer a pólvora, né? A dinamite, a pólvora, também. Eles se desesperaram até um ponto que morreram desse desespero. Então, a falta da fé religiosa também, a falta da gente acreditar, de ter religião no sentido de conexão com Deus, independente de qual é a religião, mas a importância da gente ter, de acreditar que existe uma vida futura, que existe um Pai, acreditar e nós espíritas, acreditar na lei de causa e efeito, né? E aí, quando ela conta isso, ela diz ali, ó, faltou-lhes a fé religiosa para sustentá-lo nos momentos terríveis que tiveram de considerar em face da vida física que se extingue e da espiritual que é indestrutível. A fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desamores, revoltas, traições e até mesmo a morte. Alimentá-la para a própria paz é indeclinável dever que não podes postergar. Então, né, Júlia, assim, essa importância mesmo lendo esse recado, esse manual, vamos dizer assim, de o que a gente faz, então, para a gente virar uma pessoa do bem, para a gente melhorar, para a gente evoluir. É a gente amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, ter essa certeza, fazer a caridade sabendo por que está fazendo. E assim, a verdadeira caridade mesmo, ela é muito difícil, né? A gente já está engatinhando, a gente já não faz tanto mal como a gente fazia, mas a gente tem que fazer o bem. E é a verdadeira caridade que, quando esse capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, já começa lá com a parábola do bom samaritano, que foi aquele que se desprendeu dele. Ele não conhecia, ele ouviu aquele homem caído, ele foi na pousada, ele pagou a pousada, ele ainda ficou lá esperando que ele se restabelecesse, né? Então, isso é uma abnegação de tu te anular para o outro, a gente ainda está muito longe ainda, né? Mas a gente já vai fazendo esse exercício, já fazendo a caridade, não fazendo automático, né? Não vou fazer por fazer. Eu vou fazer por quê? Porque eu acredito no outro, porque eu tenho... Outra coisa também que é importante para a caridade, que há outro tempo atrás também a gente fez uma palestra sobre isso, que é a humildade, no sentido de eu me ver naquele outro. Eu sou tanto quanto o outro, não sou nem menos e nem mais. Então, quando a gente tem essa fé da caridade, no sentido de realmente olhar o outro. E só para encerrar minha fala, que já são 8h30, ainda tem os comentários, que eu sei que a Júlia é ótima para ver os comentários, né, Júlia? Mas lá na segunda frase que tem na primeira frase, na verdade,
quando fala, começa a fé e a caridade, diz assim, ó, que sem a fé não basta para manter entre os homens a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ou seja, é preciso eu olhar o outro, é preciso a gente ter respeito, é preciso se colocar no lugar do próximo, no lugar desse outro. É preciso que, muitas vezes, essa caridade é realmente, talvez, é realmente assim, ó, eu aprender com o outro aquilo que eu ainda tenho em mim de melhorar, de crescer, né? A gente pode aprender com o nosso erro, né, Ana? A gente pode aprender com o erro do outro e com o nosso acerto e com o acerto do outro também. E essa humildade que você falou de reconhecer que o erro do outro também é o nosso. A gente não é tão diferente assim, né? Às vezes a gente acha tão diferente do outro, que o outro faz coisa que eu jamais faria. Daí se a gente olha para trás, ou a gente já fez o que o outro tá fazendo, ou a gente faz agora, ou a gente vai fazer. Não tem como escapar dessas três, né, Ana? Ou já fez, ou faz, ou vai fazer. Então, que a gente se ajude um ao outro e que as coisas vão mais fáceis. Ana, eu vou ler uns comentários que a gente recebeu aqui, depois eu vou voltar para ti, para ver se tu, que a gente acabou tocando um pouquinho no assunto da reencarnação, mas ver se tu quer dar alguma costurada final quanto a isso. Deixa eu achar aqui o Luiz Fernando Vaz. Oi, Luiz. Boa noite. Ele comentou que a gente tem que ter fé em nós mesmos, lá no início da nossa fala, né? Acreditarmos mais em nossa capacidade de ser hoje melhor do que fomos ontem. Muitas vezes a gente se prende no que a gente foi, né, Ana? Ah, eu sempre errei muito, eu fiz tal coisa, mas e agora? Agora dá para fazer diferente, né? Somos melhores. A Fábio lembrou que é importante a gente compreender que a fé é uma construção na eternidade, que é passo a passo, é devagar, mas é uma construção. A Idene lembrou que a fé sem caridade é morta, nela mesma não produz outros frutos, né? E o seu França falou que vivenciar a fé e a caridade é dar vazão ao homem para uma conexão de amor com o Pai eterno, transformando a servidão em liberdade, encontrando a felicidade espiritual, que é diferente da felicidade material. Esses foram os comentários de hoje, Ana. E pegando o gancho do seu França, que traz um pouco dessa felicidade espiritual, que o reino não é desse mundo, né? A gente reencarna, a gente vai, a gente volta. Ana, essa reencarnação que a doutrina espírita vem descortinar, vem explicar, aprofundar, ela tem algum papel na caridade, na fé, ou são coisas completamente separadas? Aí aqui, ó, eu vou encerrar então e te responder, Júlia, quando nesse trecho que tu leu, diz ali, ó, sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir para o aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então, a reencarnação é essa vinda nesse nosso planeta, aqui no caso, nós aqui, planeta de provas e expiações, ou seja, a gente ainda está em crescimento, a gente ainda está testando aquilo que a gente já consegue de melhor, a gente ainda tem muito mal para a gente depurar assim dentro de nós, né? Então, a reencarnação é essa bondade, esse amor de Deus que nos dá a oportunidade de resgatar débitos, oportunidade de crescimento, de evolução, de convívio com aqueles que a gente já vem há muito tempo, né? De resgate de relações. Então, aqui, como ele diz assim, nós somos criados sim para a felicidade. A nossa felicidade aqui, a gente não tem que esperar ela nos bens materiais, mas sim no bem que a gente faz mesmo em relação ao outro, e aí vai acabar tendo essa consequência para nós. Ô, Júlia, então eu só queria encerrar com também, eu encontrei no livro Mãos da Esperança, né? Um poema bem rapidinho, aí eu encerro a minha fala para deixar contigo, pode ser? E aí agora é um convite para os que estão aqui que não são espírita, mas sintam-se também convidados a esse poema, mas que fala sobre o espírita. E diz assim, ó:
todo espírita verdadeiro vê dentro de si primeiro a sua transformação, despojando-se da vaidade, aderindo à simplicidade, utilizando da compreensão. Ser espírita, portanto, é aqui, acolá, em todo canto, no serviço para o bem, usando a paciência, admitindo a indulgência, enxugando lágrimas e prantos a todos que vêm, procurando sempre se reformar, a todos vindo a amar, tendo o estudo sempre à frente, no caminho do esclarecimento, enriquecendo-se em conhecimento, no consolo se faz presente. E assim, caríssimos meus, pelos pequeninos gestos teus, demonstras se és verdadeiro espírita cristão, sendo o símbolo da humildade no serviço da caridade a todos, procurando estender tua mão. Lênico. Obrigada, Ana. Eu vou aproveitar esse poema da Ana e vou emendar a prece de encerramento para a gente seguir aqui com o coração quentinho. Então, convido vocês para a gente permanecer em sintonia com os espíritos amigos que nos rodeiam agora, espíritos amigos que nos acompanham, espíritos amigos trabalhadores da associação que se interconectam agora. Que nessa semana que se inicia, a gente possa lembrar nossa meta, o que buscamos, o que estamos fazendo aqui como espíritos imortais. E que a gente possa se aproximar de Jesus, trabalhando com Ele e por Ele, perto daqueles que cruzam nosso caminho e que convivem conosco. Te agradecemos, Jesus, os ensinamentos, os exemplos e a tua eterna amizade para com todos nós. Que assim seja. Obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada, pessoal, que participou hoje. E domingo que vem a gente está aqui de novo. Os temas de dezembro estão bem legais, gente. Não vai ser todos agora esse mês, a gente não vai seguir aqui o capítulo. Se eu não me engano, ali Natal, Ano Novo, são 2 temas um pouquinho diferentes, bem legais, com convidados bem especiais também. Então fiquem com a gente aqui nos domingos de dezembro, que tá bem legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana.